Olá, meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito, mas muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. Hoje, ontem, amanhã e eternamente, a minha gratidão por você estar dividindo esse momento comigo, permitindo que eu entre aí no seu espaço e que nós possamos compartilhar esse momento juntinhas, viu? Gratidão. E olha só, quando surgiu a ideia do podcast, né, que me foi feito o convite, eu sempre tive a ideia de que aqui eu traria assuntos que fazem parte da minha verdade, né, e que, lógico, cada pessoa é um mundo, né, e que nós fazemos escolhas diferentes. Eu sou vegana, sou corintiana, sou adepta da sustentabilidade, gosto de medicina integrativa, de terapias alternativas. O meu rolê é esse, né? E eu acredito muito que a gente tem que... nós temos que nos bancar nas nossas escolhas, né? Mesmo que isso vá na contramão do que a maioria das pessoas acreditam, no que a sociedade dita como certo ou como errado, né? Eu, quando comecei a ser vegana, ou melhor, vegetariana, 35 anos atrás, eu era vista como um ET. Nossa, eu sofria preconceito de todos os lados. Só que aquilo foi a minha verdade. E ela me sustentou e me sustenta até hoje. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? E eu tô falando isso tudo por quê? Porque hoje nós vamos tratar de um tema aqui que ele é muito capcioso. Para a grande maioria das pessoas, existe uma rejeição e um preconceito master. Que eu já tive essa experiência. E justamente por ter passado por isso que eu resolvi trazer. E foi uma experiência muito positiva. Nós vamos falar sobre a ayahuasca, isso, ou Santo Daime, enfim. E, para falar sobre isso, temos aqui novamente quem? A minha querida Ana. Obrigada. Para quem já acompanhou os nossos episódios, o anterior a esse, nós tratamos aí sobre a constelação, né? E agora nós vamos falar sobre um outro tema que também é, na minha visão, uma ferramenta de autoconhecimento, né? Eu vou colocar brevemente aqui a minha experiência. Inicialmente eu tive o convite de uma pessoa, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu confesso que eu não tinha me aprofundado na época sobre, né? Conheci uma pessoa que fazia parte de um grupo, que tinha até o nome não é um professor, de um líder, enfim, mas isso já faz muito tempo. E ela sempre comentou comigo, mas era algo que nunca tinha me despertado interesse, porque eu acredito muito que as coisas surgem na nossa vida no momento certo, nunca é antes e nunca é depois, né? Assim como a constelação veio no momento certo, a ayahuasca também na minha vida surgiu no momento certo. E engraçado, né? Eu estava numa lanchonete com alguns amigos, encontrei uma pessoa essa que eu não gostava dele, um rapaz. Nos encontramos lá e essa pessoa se juntou a esse grupo de amigos e aí ele veio falar sobre... Eu nem sabia o que era constelação, isso já faz tempo, né? Falar sobre constelação, ayahuasca. E aí eu fui percebendo a questão, o outro lado dessa pessoa, que até então havia acontecido uma situação que eu não tinha curtido a postura dele e deixei ele meio de escanteio, assim. Ok. E ali a conversa fluiu e eu falei, gente, que interessante, né? Eu conheci esse outro lado e foi bacana. Eu até cheguei nessa pessoa depois de um tempo e falei, olha, eu não gostava de você por causa disso, disso, disso. Só que depois desse nosso encontro eu desconstruí aquela imagem e que bacana. E ali nasceu uma amizade. Ok. Trocamos WhatsApp. Enfim. Essa pessoa é um youtuber famoso dentro do veganismo, né? Acho que até posso falar o nome dele aqui. É o Flávio Giusti, do Vegetarirango, né? E aí, começamos a trocar algumas mensagens ali muito pontuais e uma vez ele me chamou. Ele falou que ia ter um grupo de constelação lá em Santo André, que ele já ia nesse local há muitos anos. E se eu não gostaria de ir. Na hora eu falei não. Mas na hora, foi papo. Falei não, obrigada, agradeço, mas não quero. Só que aquilo ficou. Passaram-se 2, 3 dias e aquilo foi ficando. E aquilo foi
Eu falei, gente, mas... Aí me veio algo, porque a medicina chama, não é isso? Grupo de ayahuasca, não de constelação. Ayahuasca. Tá. Eu falei constelação? Ai, desculpa. Gente, tô louca. Esquece. E aí, fui. Até chamei ele falou, olha, é um grupo fechado de 10 pessoas. Eu não sei se ele vai aceitar, porque já se passaram alguns dias. Falei, beleza, vou tentar e joguei pro universo. Falei, se tiver que ser... Aí no dia seguinte ele me respondeu, ele falou, olha, ele não abre a sessão, mas dessa vez ele sentiu. Eu falei, ok, serei o 11º elemento. E fui para um sítio lá em Santo André. Confesso que no dia veio aquela ansiedade, aquela... você vai estar lidando com o desconhecido, mas ao mesmo tempo que me vinha isso, me vinha uma certeza muito grande interna de estar indo. Sem saber exatamente com o que eu ia lidar. Porque, claro, eu conheço outras pessoas que já viram consagrado, até chamei essas pessoas querendo ter. E as pessoas, hoje eu entendo a resposta das pessoas, né? O porquê das respostas que eu tive. Mas ok. Aí eu lembro que eu cheguei, ele faz um questionário, uma anamnese particular com cada um. E aí claro, eu estou relatando aqui de uma maneira muito resumida. E aí, fomos lá, né? Um índio que era um... não sei se eu falo... Não é líder, é o... Dirigente, isso. Boa, obrigada. E aí começamos. Aí ele explicou tudo como era, da questão de você lidar com as suas sombras, com tudo que ia vir. Só que existe a teoria e a prática é um outro rolê, né? Tá bom. Aí tomei a primeira dose. Nossa, cara, me abriu vários portais ali. Porque eu fui com um assunto muito específico, que era a questão... Na época foi quando eu comecei a resgatar essa questão do meu resgate do meu feminino, sabe? Porque eu venho nisso já há uns anos. Eu fui para um lugar muito yang na minha vida e fiquei nesse lugar muitos anos. E eu estava querendo voltar para o meu lugar yin. E aí eu lembro que nessa primeira dose que eu tomei, cara, me abriu vários portais. Inclusive, esse eu não esqueço, que para que eu resgatasse isso em mim, a minha relação com a minha mãe tinha que ser curada, porque ela foi o portal. Eu nunca esqueço. Foi a primeira coisa que veio. Gente, sério. Eu nunca esqueço disso. O processo de cura com a minha mãe começou aí. Exatamente aí. Porque foi o despertar da minha consciência para isso. Ok. Aí veio a segunda dose. Rapaz, meu irmão, vou te falar. Ali o bicho pegou. Entrei na... Peia. Meu Deus. Eu vou falar a minha experiência, eu vou contar o que aconteceu no todo e o resultado final disso. Cara, eu tremia. Eu nunca desmaiei na vida. A sensação era que eu ia desmaiar. Eu tremia muito. Aí eu lembro que o índio lá, que eu não lembro o nome dele agora, ele colocou rapé no meu pulso, porque e colocou um chale no meu ombro, ele me deu a mão. Aí ali eu acalmei ali um pouco as coisas. Aí ele soltou e aí começou a vir aquela coisa. Ele falou, isso é um processo seu. Eu lembro que ele virou as costas e saiu do lugar. Misericórdia. Sério. Uau! Por mais que eu tente encontrar palavras para expressar o que eu vivenciei naquele tempo, que eu não sei quanto tempo eu fiquei nesse processo, eu não tenho. As palavras, elas são limitadas para descrever o que aconteceu ali. Eu lembro que aí ele foi, acendeu uma fogueira lá fora. Geral foi. Para eu poder ir, eu tive com ajuda, porque, meu processo foi muito punk. Aí fiquei, você vai passando por outras etapas, que não adianta descrever aqui, porque não é uma coisa técnica, né? É uma coisa de percepção, de sentir, de entrega e muito pessoal, né?
E ali, depois as pessoas voltaram lá para o ambiente e no final cada um ia relatando, compartilhando a sua experiência. Eu lembro que junto comigo tinham mais, acho que 5 pessoas pela primeira vez, inclusive um amigo e a mãe dele. E eu, nessa questão de querer controlar tudo, daquela mente, eu lembro que eu achava, olha só, meu Deus, que tosco. Mas eu achava que eu estava ali controlando tudo. E eu lembro eu escutava as pessoas falando e eu ali achando que, né? E eu lembro que eu tentei levantar para falar alguma coisa, eu caí sentada assim de volta. Eu lembro que esse índio, ele falou assim: "Para de controlar, porque você não controla nada". Eu era a única que ainda estava na força. Todo mundo já tinha acabado o processo que durou horas, horas. E eu era a única por causa da minha resistência. Eu lembro que tinha um quadro, tinha um husky, não sei o quê. Eu lembro que eu fixava muito o olhar naquele husky. E quando o índio falou isso pra mim, eu lembro que eu estava com a cabeça encostada no ombro desse meu amigo. Alguma coisa despertou naquele momento. Eu lembro que eu tossi assim, meio que gorfei 2 vezes. E foi naquele instante só que eu virei a chavinha do processo. Aí aí acabou, fomos para casa e eu comecei a internalizar tudo aquilo. Não aqui. E eu lembro que eu fui dormir e aí eu tive um sonho numa situação em que eu tentava controlar. Aí veio uma voz: "Você não controla nada". Véi. Eu nunca esqueço isso. E os dias subsequentes a isso, de novo, palavras são limitadas para descrever a sensação, o que tão grandioso e benéfico isso foi para mim. A medicina chama. Sim. E ela foi muito paciente comigo. Ela foi muito acolhedora comigo. Porque eu tive muita resistência, eu lutei com aquilo até o final, comigo mesma, até o final. E ela teve toda a paciência e o acolhimento de esperar eu no meu processo. E o que eu tirei de tudo isso, ali, foi o ponto de partida para eu perceber 2 questões essenciais na minha vida. A questão da minha mãe, porque eu só cheguei na constelação para tratar minha mãe pela ayahuasca. E essa questão de sair daqui. Que para mim sempre foi. Hoje não, hoje eu estou muito melhor, eu estou desconstruindo isso e melhorei muito. Mas foi a partir daí. E eu sou muito grata a isso. Então, as pessoas acham que você fica muito louco, né? No meu caso, eu acho que eu estava ali muito mais consciente de mim do que nunca. Esse é o ponto. Você não fica viajando, você não está drogado. Não é essa coisa rasa, suja que as pessoas colocam. Não. Você fica ali em estado de consciência, só que é ampla. De você para você, velho. Aí que tá. Em todos os seus aspectos, porque é como se te descortinasse, né? Tira o véu de tudo isso e você se vê nu e cru naquilo que você é. E ponto. É exatamente isso. Cara, é muito foda. Aí vai botar o pi. É muito foda isso, porque é topíssimo. Isso é sagrado. Isso vem dos índios.
isso não é... Não é isso que as pessoas colocam num lugar muito raso. É isso que me incomoda, sabe? Porque assim, se você não conhece, não julgue. Percebe? Se você não quer conhecer, se você não... Ok, é um direito seu. Mas não faça juízo de valor de algo que você não conhece. Porque isso é preconceito. Isso é preconceito. Então, eu acho que a gente... Isso é uma característica nossa enquanto ser humano, né? Nós temos preconceito de algo que... Ah, mas por que falaram? Mas você vivenciou aquilo? Você experienciou aquilo? Ok, você não quer de novo, é um direito. Mas seja neutro. Ok, você pode até não concordar, mas você não tem como falar que é ruim se você não experienciou. Se você experienciar e não gostar, aí beleza. Você vai falar, puta, olha, eu fui, passei pelo processo e não curti. Tá tudo certo, mas você se deu a oportunidade de vivenciar aquilo. Né? E aqui a gente tá para trocar experiência sobre isso, porque você também é desse rolê, né? Bora, fala aí. Também. E olha só. Há alguns anos, eu me imaginei falando sobre a ayahuasca nas redes sociais. E estou vivenciando isso hoje, quando eu menos esperava. Gente, detalhe, isso não foi combinado, não foi programado. Estou aqui com um pouquinho de medo, confesso, porque não tinha, programado, foi uma surpresa para mim. Mas eu acho que é chegada a hora de falar sobre isso sem pudor, por uma questão de coerência. Eu já até fiz um post uma vez no Instagram dizendo: eu só peço a Deus coerência entre o que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço. E eu acho que chegou também essa hora de mostrar isso aqui, sem medo, né? Tem uma música que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Então, acho que é bem essa música que vem ressoando aqui nos meus ouvidos enquanto eu ouço você. E falar sobre a ayahuasca, para mim, é tão profundo e complexo quanto falar sobre as constelações, né, em relação ao assunto que nós já conversamos, e a gente não esgota o tema nunca, porque é amplíssimo. Provavelmente não esgotaremos hoje sobre a ayahuasca. Mas eu quero trazer hoje para você, e para as pessoas que vão assistir o podcast, primeiro agradecer muitíssimo por essa oportunidade e dizer que eu estou aqui, vivendo um sonho que eu sonhei lá, num dos meus processos, e falar exatamente o que me veio naquela ocasião, que já faz algum tempo. Dizer que eu estou falando sobre isso na maior lucidez da minha alma, para trazer verdade e trazer, mais do que tudo, informação para as pessoas. Porque o que falta sobre a ayahuasca é informação. Sim. Eu conheço pessoas muito esclarecidas, muito estudiosas, PhD, e fui conversar a respeito dessa medicina. A ayahuasca é uma medicina. E a pessoa disse, é um alucinógeno. Um alucinógeno, é um psicodélico, enfim. Isso. E aí eu fiquei, assim, bem frustrada. Eu me senti frustrada por uma pessoa que tem acesso à informação e que tem acesso a isso. Colocar a ayahuasca num patamar, assim, tão reduzido, né? Tão reduzido. Fechar numa caixinha e rotular. Quando a gente rotula, seja uma medicina, seja uma pessoa... O que acontece? A gente coloca uma capa sobre a essência, a gente perde a essência. Sim. E eu entendo que muitas pessoas tenham medo da ayahuasca. Eu entendo que muitas pessoas rejeitem e julguem, porque é isso naturalmente que o ser humano faz. E eu vou fazer aqui a minha meia-culpa também, porque eu já falei para você que eu sempre fui muito cética. E para mim, quando eu ouvia sobre a ayahuasca... Eu imaginava, eu era tão ignorante no sentido de não saber mesmo. Sim, de ignorar. Uhum. Que eu achava que era um chá de cogumelo, sem noção. Era um chá de cogumelo
E que quem usava isso eram pessoas que eram completamente bicho-grilos, malucos, que não tinham o que fazer da vida e que no final todo mundo ia morrer no final. Uma coisa meio de seita. Eu tinha uma visão muito estereotipada, eu julguei bastante a ayahuasca durante muito tempo, quando eu passei a ouvir sobre ela. Eu acho que a Não me maioria das abri pra pessoas isso. vai por esse caminho, Vai por né? esse caminho. Eu quero até fazer uma correção aqui, que eu falei de alucinógeno. Sim, ela é, Sim, ela é. né? Ela não vai dentro alterar, desse- ela vai criar um o estado alterado de consciência. Exatamente, mas não um alucinógeno do jeito que as pessoas colocam, Sim. né? Na verdade, o termo correto seria enteógeno. Enteógeno, ok, aprendi. Porque você vai, na verdade, com a ayahuasca, o que ela vai produzir? Ela vai produzir uma substância que, na verdade, o nosso corpo já produz em alguns momentos, no nascimento no momento do nascimento e da morte. Nós produzimos naturalmente em maior escala, mas nós produzimos a dimetiltriptamina, que é o que a ayahuasca vai produzir no organismo. Só que a gente produz isso ao longo da vida, mas isso é... Como que eu vou dizer? Ela é absorvida no intestino, ela não permanece no corpo, tá? Ela é absorvida, não sei se é esse o termo correto, tá? Tecnicamente falando, mas isso não se sustenta no corpo, essa dimetiltriptamina. Mas ela é naturalmente produzida pelo corpo, tá? Por isso é que existem experiências de quase morte. Na EQM, muitas pessoas, elas têm uma descarga dessa substância e elas conseguem acessar como na ayahuasca. Em estados de quase morte, que a pessoa volta e conta, às vezes, algumas experiências e, olha, eu vi aquilo outro, tive o que a gente chama de miração. É por conta dessa substância. Naturalmente, o nosso corpo produz. Só que quando você consagra a ayahuasca, e a gente fala consagrar ao invés de beber, porque a ayahuasca é uma medicina sagrada, é tida como uma medicina sagrada, o que acontece? Ela vai sustentar essa substância no teu corpo e ela vai contribuir para que você consiga acessar o teu inconsciente. Então, a partir da sua intenção, que geralmente você coloca uma intenção para o trabalho, para o que você está querendo olhar. Como na constelação, você vai levar qual é o ponto para o qual você quer olhar nessa cerimônia. Também a gente chama esse processo de cerimônia, que pode levar de 6 a 8 horas, geralmente, em média, em que você vai tomar algumas doses de ayahuasca. Via de regra, cada dose demora 2 horas para o efeito passar, pelo menos o efeito mais potencial, e você vai acessar o teu inconsciente. E você vai ali, a partir da intenção que você colocou, ela vai guiar você. Eu falo que a ayahuasca é uma medicina, não é um remédio, que ela não vai remediar. Ela também vai chegar na raiz da questão. E ela vai te guiar para que você mesmo também, como na constelação, só que a constelação a gente abre o inconsciente familiar, a ayahuasca vai abrir o teu inconsciente, onde também estão suas memórias ancestrais. São caminhos diferentes, abordagens, formas diferentes de você atuar no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento pessoal. Então, a ayahuasca, eu falo que ela é uma medicina amorosa, mas ela é firme. Ela é firme. E é exatamente esse processo que você falou. Ela vai te desnudar diante de você mesmo. Sim. Ela vai tirar os véus que cobrem e que te deixam num mundo de ilusão. E ela vai mostrar para você comportamentos que talvez você não tenha se dado conta de que você vem praticando. Ela vai te reconduzir por caminhos para reconexão, inclusive com os pais ancestrais. Dependendo do seu tema, a primeira reconexão de uma mulher, o maior processo de cura de uma mulher é se reconectar pelo amor com a mãe. Porque a mãe é a nossa referência de vida, é a nossa primeira referência, a nossa primeira morada. E o quanto a gente muitas vezes absorve a dor da mãe,
ou ao longo da vida vai vivenciando momentos de dores e vai transformando isso em raiva, porque a raiva é um escudo para a dor. Sim. Então, o quanto isso vai criando barreiras para que você consiga enxergar nessa mulher, e aqui usando o exemplo da mãe, o seu portal para a vida, o ser humano que ela é, a mulher comum, fazendo o melhor que ela pode. Então, isso, a ayahuasca também, ela é mestra em fazer essas reconexões pelo amor e livrando dos pesos que muitas vezes a gente carrega e tirando as vendas. Essa é uma medicina ancestral, é uma medicina milenar, indígena, natural, em que é feito através de um ritual com um pajé ou com um xamã, através de um cozimento e um ritual de folhas de árvores sagradas da Amazônia, a gente chama de chacrona, e do cipó jagube. Existem outros tipos de cipó, mas eu não vou saber falar aqui todos os nomes, mas o mais clássico é o cozimento conjunto desse cipó com essas folhas e água. E num ritual sagrado que vai levar alguns dias, e aí vai formar esse chá, que a gente chama de chá de ayahuasca, que pode ser servida em religiões, por exemplo, vertentes que são chamadas de Santo Daime, a Barquinha, União do Vegetal e vários outros nomes mais conhecidos. E ela só pode ser utilizada para esses fins religiosos e fins em determinados espaços. Isso já tem uma regulamentação, isso tem toda uma legislação autorizando isso no Brasil. Ela é legalizada no Brasil. E em outros países também, mas no Brasil tem uma legislação específica. Mas o que a gente vê muitas vezes, e aqui eu quero deixar bem pontuado, eu sim consagro a ayahuasca. Para mim foi um grande presente do divino. Caramba, tá no silencioso, mas é um grande presente do divino. E foi lá, eu consagro num espaço chamado Reconexão Tríade. Hoje eles estão num local aqui no interior de São Paulo, mas é provisório, porque eles estão reformando o local original. Então, hoje eles estão em Ibiúna, mas o local é em São Lourenço da Serra, original, e que eles estão construindo lá uma nova edificação para contemplar novas pessoas e mais pessoas com mais conforto e comodidade. Mas foi lá que eu comecei e é lá que eu mantenho a minha fidelidade, porque lá eu sei que é um espaço sagrado, ancorado, seguro, protegido e, acima de tudo, responsável. Sim. E um local onde os dirigentes, que é Josi, Danilo e Ramira, que é uma família, em que eles estão lá todo final de semana e isso é uma missão de vida para eles. Então, eles têm realmente um compromisso com a cura, eles têm uma responsabilidade. Eles conhecem todo o processo onde a medicina é feita, a origem, e a energia das pessoas que estão manuseando esse material. Sim. Porque essas energias sutis a gente sabe que passa para a bebida e pode interferir no processo. Então, tudo isso é muito importante. Onde você vai consagrar, com quem você vai, em que casa você vai fazer esse trabalho. Porque hoje, é como você disse, esse rolê está em tudo quanto é lugar. Você encontra ayahuasca em qualquer esquina, com qualquer pessoa. E muitas vezes a pessoa despreparada, num local que não tem ancoragem, não tem ancoramento e não tem proteção. E a medicina é uma coisa muito séria. Porque você vai abrir a tua psique mais profunda ali. Se você não estiver numa casa séria, que tenha como se diz, uma experiência, não saiba o que está fazendo, uma seriedade no trabalho, é muito arriscado. Sim. Então, não é para ter medo, é para ter respeito, é para ter cuidado, cautela onde você vai fazer isso e procurar um local de extrema confiança. Assim como tudo, né? Assim como tudo. Você vai um médico, assim um profissional, uma constelação, qualquer... Uma constelação. Né? Um psicólogo, um terapeuta, exatamente. Enfim. Mas para que não se banalize isso também. Sim. Né? E para que serve, então, a ayahuasca, Ana? Porque tem uma frase que é clássica. A ayahuasca é para todos. Nem todos são para ayahuasca. Então, esse respeito em quem quer experimentar ou não também é muito
importante. Algumas pessoas não querem e tá tudo bem. Sim. Porque é o que você disse, a medicina chama. E quando a medicina chama, se você estiver um pouquinho atenta ao chamado e atender, tem um grande presente ali para você. Por quê? Porque o que eu vejo assim da medicina, e eu ainda tive um presente dobrado, porque eu comecei a estudar as constelações e quase que concomitantemente eu recebi um chamado que eu nunca imaginei, de uma pessoa que eu já não via há 30 anos, que eu reencontrei e que me falou sobre isso. E eu fiquei curiosa para conhecer e quebrar também todas essas crenças limitantes que eu tinha em relação a essa medicina. Como eu conhecia essa pessoa e confiava nela, eu fui experimentar. Não sem sofrer resistência de toda a minha família, dizendo que eu estava completamente maluca, que eu não sabia onde eu ia parar, que eu poderia, inclusive, sofrer uma cirurgia e acordar numa banheira de gelo, sem meus órgãos, enfim. Mas eu tinha muita confiança de que eu estava indo para um local e que ia funcionar e ia dar tudo certo. Eu tinha essa intuição de que eu ia para um local e que ali eu ia transformar a minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu transformei a minha vida. E aí você me fala, mas o que funcionou mais? É o que eu digo, nenhuma terapia, nenhum processo de conhecimento, nenhuma ferramenta exclui a outra. Eu acho que um trabalho potencializou o outro. Um trabalho potencializou o outro. Então, atuar com as constelações, eu estava estudando constelação e poder levar o que eu aprendia para trabalhar também em conjunto e de mãos dadas com essa medicina, foi um grande presente para mim. Eu pude sentir literalmente na pele. Então, quando eu falo das constelações e a gente comenta o trauma está instalado no corpo, quando você consagra a ayahuasca, todos os seus sentidos ficam muito exacerbados, muito potencializados. E aí, se você vai levar, por exemplo, uma cura da tua criança interior, como eu fiz muitas vezes, é quase que sentir literalmente na pele como o trauma está instalado no corpo, na célula, e sentir essa limpeza sendo feita. E é o que você disse, é um processo que, tal como a constelação e outras terapias, a de renascimento, por exemplo, que eu também aplico, você não consegue traduzir em palavras o trabalho que é feito. E quando você faz isso, você acaba encapsulando algo muito grandioso. Isso, exatamente. Numa caixinha muito pequena, muito que é a caixinha da nossa mente. Porque a gente quer que tudo isso caiba na nossa mente. E o fato é, a ayahuasca vai tirar você, se você se permitir, claro. Se você se permitir. Ela vai tirar você das suas caixinhas. Eu bem sei. Ela vai abrir as suas caixinhas internas para que você possa olhar para o teu baú, para o teu grande baú. De dores, de amores, de dons, de talentos, de travas, de medos. É isso que ela vai fazer, é esse trabalho. Exatamente. Eu acho que é muito no momento em que a pessoa ela está muito disponível para poder mergulhar dentro de si. Mergulhar dentro de si. E segurar a tua onda. Porque na hora que você está ali no processo, é você com você. Sim. E ponto. Sim. É você com você. Você tem que estar você tem que estar certo que é isso que você quer. Porque é o que eu falo. Eu até já cheguei a falar algumas vezes assim, sabe? Durante o momento da peia, se eu conseguir passar, porque para mim foi bem desafiador aquele momento. Sempre é. Foi a peia é desafiadora. Foi bem. E eu fiquei ali, foi o que eu falei, não sei quanto tempo. Eu lembro que eu escutava aquelas músicas, minha vontade era de tira isso, cala a boca, não sei o quê. Se eu conseguir passar por aquilo, eu consigo passar por qualquer outra coisa, porque isso também me fortaleceu muito em vários aspectos. Sim. Em vários aspectos. Quando eu me vi ali, que eu tremia, que eu estava naquele processo, eu vi todas as minhas certezas ruírem. Porque é isso, é uma experiência de quase morte, onde você desconstrói para reconstruir,
onde o velho morre para o novo nascer. O novo não chega enquanto o velho não morre. Não tem como. Não tem como, né? Você querer... Não tem espaço. Os dois não tem espaço para acomodar as duas coisas juntas. Não tem. E ali foi exatamente o que aconteceu comigo. Tanto que quando eu fui dormir, eu tive o sonho. E olha como são as coisas. No sonho veio a voz: você não controla nada. Cara, se naquele instante, depois de tudo isso, eu não despertasse para essa consciência e abrisse mão desse falso controle que eu achava que eu tinha das coisas, eu não sei como eu estaria hoje. Acho que toda cheia de doença, por ser uma pessoa rígida demais. Sim, isso vai se instalar no teu corpo. Inflexível. Sim. Porque o controlador, ele é rígido e inflexível, ponto. Exatamente. E carregando uma mala, colocando mais coisas na minha mochila desnecessariamente. Então, por isso que eu falo que foi muito, muito bacana. E aí, eu não sei se eu já comentei com você isso, aconteceu comigo um fato muito interessante. Passado alguns meses, não lembro quanto tempo depois que eu consagrei, um dia eu estava em casa e eu tenho mania de... Às vezes vou deitar, apago a luz, boto uma musiquinha para relaxar ali no YouTube e tal. E eu sentei na cama, não sei se eu já dividi isso com você. Não sei, vamos lá. Em posição, sentada ali de meditação, falei, vou dar um relax aqui na minha cabeça. Fiquei. Aí o YouTube jogou para uma das músicas da medicina, que o algoritmo faz isso. Mas naquele momento foi. Cara, e foi uma coisa involuntária, desprogramada, zero intenção. Eu tava lá e aí eu comecei a ir na mesma vibe de quando eu tava consagrando. Quando eu vi... aí eu não criei resistência, eu me deixei levar. Aí eu fui. Não sei quanto tempo eu fiquei. Aí eu lembro que era uma música atrás da outra. E eu fui igualzinho. Gente, sério. Era como se eu estivesse lá, mas estando no meu quarto. Não sei quanto tempo eu fiquei nisso. Eu fiquei nas mesmas brisas. Eu lembro que quando eu estava lá, que me levaram em frente à fogueira, eu já fui para um outro estágio, que eu fiquei brisando com outras coisas. Eu comecei a trazer essa mesma brisa para cá. E aí eu dormi. Aí eu dormi no sonho. Eu estava no carro com uma pessoa. Essa pessoa dirigindo, eu no carona. Aí essa pessoa, eu conversando com ela, eu falei assim, mas não sei o que da peia. Na hora que eu falei isso com a pessoa, eu lembro que eu acordei na cama, eu sentei, eu tossi 2 vezes, muito forte, como se eu fosse gorfar, e voltei a dormir. E acordei com a mesma sensação pós-ayahuasca. Eu falei, gente, eu consagrei sem a erva. Cara, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu chamei o índio, eu falei para ele, mas para mim isso era um processo muito natural. Eu falei, acho que as pessoas passam por esse processo. E ele falou para mim, Edilene, nunca ninguém me trouxe um relato desse. Eu falei, ok. Eu acabei me ligando à medicina de uma outra forma. Cara, isso nunca mais aconteceu. Mas eu vivenciei tudo, exatamente tudo, dessa maneira. E foi muito profundo para mim isso. Foi eu não sei se... a gente quer encontrar sentido para tudo, né? Sim. Você quer encontrar explicação para tudo. E nem sempre você encontra. Não, a mente não dá conta de contemplar tudo isso e dar um nome e trazer, né? Pra mente, a nossa mente não entende mesmo. Mas onde eu consagro, eles têm um protocolo, vamos dizer. Da primeira vez que você conhece a medicina, ou que você pisa esse espaço, então eles têm o seguinte protocolo. Você vai passar um final de semana lá. E vai passar por 3 cerimônias. Porque eles entendem o seguinte. É necessário que um ciclo seja aberto e um ciclo seja fechado ali. Pelo menos no primeiro contato com a medicina. Certo? Porque muitas vezes eles perceberam em outras casas em que você vai e toma, por exemplo, consagra 2 doses, que geralmente é copinho de café, isso, né? E uma cerimônia de 4 horas, por exemplo. Às vezes abre coisa, você entra na peia e não fecha. E sai
do rolê, vamos dizer assim, completamente confuso. E, às vezes, muito desestruturado. Então, lá eles têm esse cuidado de fazer o quê? Ah, bacana. Você vai passar por 3 cerimônias. Mas, claro, entre uma e outra, vai se alimentar, vai tomar banho, vai dormir, vai se hidratar, vai descansar. Tem todo o apoio também dos dirigentes, caso você necessite conversar. Inclusive, após esse processo que eles chamam de treinamento, que é esse primeiro contato, você também tem todo o apoio, porque o que acontece é o seguinte, você vai abrir uma caixa de Pandora, você vai abrir a tua psique e você vai receber mensagens, você vai fazer limpezas, você vai olhar para coisas que talvez você não goste dentro de você, você vai se dar conta de coisas que você nem imagina que você está fazendo, porque o que a gente costuma fazer? Justificativas. Ah, eu faço isso porque aquilo. Ah, eu faço aquilo outro porque aquilo outro. Sim. Então, sempre tem a justificativa ali para distrair, né? Para mascarar. A ayahuasca, ela vai tirar essa justificativa. Ela vai simplesmente tirar. E vai falar, olha o que você está fazendo. E aí ela vai te conduzir. E muitas vezes esse processo é muito desafiador. Que aí você entra nessa peia, você começa a passar mal, aquilo vai te... Você vai entrando naquele movimento que às vezes não é muito gostoso, né? Que não é muito gostoso. Então você entra num espaço assim de dor mesmo, de desconforto. Mas é isso que vai te libertar também. Sim. Como na constelação. Às vezes você vai ver uma coisa que não, você vai querer rejeitar, que você não vai gostar de ver aquilo. Mas é essa consciência, muitas vezes dolorosa, que vai te abrir para o novo, que é o que você falou. Sim. Você vai olhar para o que você está fazendo e a partir do momento que você ganha consciência, é que você se dá conta de que você pode mudar e você ganha também autonomia para fazer diferente. Sim, exatamente. Esse é o ponto. É você despertar essa consciência em você. Despertar essa consciência em você. E isso a ayahuasca faz com muita maestria. Com muita maestria. Então as pessoas falam assim, mas eu tenho medo da ayahuasca. Não, mas você vai olhar para você mesma. É. E a ayahuasca, ela tem uma sabedoria própria, tal como o campo de constelação. Eu gosto de fazer esse paralelo porque é mesmo. É bem paralelo mesmo. Ela não vai abrir nada a mais e nem a menos que você não dê conta de olhar naquele momento. Que você não esteja preparada. Que você não esteja preparada. E é a mesma coisa, você vai levar um tema para cuidar e muitas vezes ela vai te direcionar para uma outra área que você precisa cuidar antes. Não, mas para interferir nessa área, é aqui, ó, que está o nó. A raiz está ali, né? A raiz está aqui. Então parece que você foi olhar uma coisa que não é aquilo, mas é aquilo também. Porque vai reverberar retecer esses fios que muitas vezes ficam soltos dentro de nós, por conta de traumas, de dores, justificativas, enfim, 1000 coisas que vão sufocando a nossa essência, ela vai tirando. Mas para tirar, o que ela faz? Como a constelação? Ela primeiro abre a tela para te trazer a consciência, para depois deletar. Você vai fazer alguns trabalhos inconscientes? Vai. Também. Pode ser que você faça limpezas, faça curas, sem que ela abra a tela aqui. Necessariamente você pode fazer um trabalho em que você não vai estar plenamente consciente do que você está limpando e tudo bem, ok também. Ela também é sábia nesse aspecto. Como a constelação. Às vezes você não sabe exatamente quem é o representante, quem ele está representando, se ele é um bisavô, um tataravô. Muitas vezes você não sabe quem é. Mas sabe que isso faz parte e que isso influencia nesse trabalho de autoconhecimento e que a presença dessa pessoa é essencial, ou dessa energia, ou do que você viu na ayahuasca, ou que você não viu, mas sentiu. Isso é essencial para destravar, para você chegar no estado desejado. Olha só, foi muito bom ter conversado com você sobre isso, foi maravilhoso, esclarecedor, né? E eu quero que você deixe aqui as suas redes sociais para que as pessoas possam te buscar, te conhecer, né? Assim, te chamar para fazer parte da vida delas, ser esse instrumento, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, como foi para mim.
Eu sou muito grata pela sua presença na minha vida. Eu honro demais a sua presença na sua vida, porque eu te amo, mulher. Obrigada, você é maravilhosa, viu? Eu também amo você, estou muito feliz. Gratidão. A gente não esgotou esse assunto é amplíssimo, dá para falar muita coisa boa. E eu só tenho a agradecer. E o que eu puder contribuir para plantar boas sementes, essa agora é a minha missão. E criar espaços de paz no coração das pessoas mesmo. Maravilha. Qual que é a sua rede social? Eu divulgo tudo isso, o que eu faço no Instagram, na @ana.constella, que é a rede social que eu utilizo para fazer essas divulgações, basicamente. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem, qualquer informação adicional que a gente possa não ter trazido hoje aqui, pode me procurar que eu responderei com o maior prazer. Maravilha. Muito obrigada, Edi. Eu que te agradeço. Olha só, eu agradeço você por ter ficado aqui com a gente. Espero de coração que esse conteúdo tenha chegado até você de uma forma esclarecedora, que você tenha curtido. Segue a gente nas redes sociais. No Instagram é o @batepapoedi, aqui no YouTube Bate-Papo com Edi. Curte, compartilha, comenta. Vem junto com a gente aqui, tá bom? Um grande beijo. E aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite. Bora, beijo!